aqui de novo para continuarmos o nosso conteúdo e para mais uma vez falarmos a respeito desse assunto, que é um assunto que requer bastante a nossa atenção e a gente vai entender muita coisa importante nessa videoaula, tá bom? Resolvi fazer essa videoaula escrevendo junto com vocês para a gente poder interagir melhor e para vocês entenderem bem aquilo que eu quero dizer. Vamos falar de função quadrática e vocês sabem já que a fórmula geral da função quadrática é essa daqui, certo? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Essa é a fórmula geral. Fórmula geral sempre vai ser essa, ok? Por que a função quadrática? Porque eu tenho aqui uma parte da função elevada ao quadrado. Então, eu tenho uma função quadrática. O a precisa ser diferente de zero. Esse elemento aqui, ele não pode ser zero. O a precisa ser diferente de zero, mas tanto b quanto c, eles podem ser zero, caso seja necessário. Caso na fórmula da função a gente perceba isso. Não tem nenhum problema, tá bom? Então, a tem que ser diferente de zero e a fórmula geral é essa. Vamos para alguns exemplos para a gente entender algumas coisas importantes? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Primeiro exemplo, eu tenho f de x. Lembrem que, assim como na função afim, na função do primeiro grau, o f de x, ele pode ser substituído pela letra y. F de x e y são a mesma coisa. Então, vamos utilizar com y, tá bom? Mas o f de x é a mesma coisa que o y. Vamos lá. F de x, vamos ver, é igual a x ao quadrado mais x menos 2. Vejam aqui comigo. Y é igual a x ao quadrado mais x menos 2. Se eu colocasse o f de x aqui no lugar do y, ia ser a mesma coisa. Eu ia ter aqui em cima também. F de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai determinar aqui, a gente vai determinar os coeficientes. Os coeficientes, ok? Primeira coisa que nós vamos determinar. Observe a fórmula geral. Deixa eu escrever aqui em cima de novo, para vocês observarem bem. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O y é a mesma coisa do f de x, então se eu escrever ou f de x ou y, eu estou escrevendo a mesma coisa. Então, o que é que eu vou querer notar aqui para encontrar os coeficientes? Veja a minha fórmula geral e veja o exemplo que eu dei. Observe aqui, fórmula geral e exemplo, certo? Algumas coisas importantes que a gente tem que observar. Do lado desse x ao quadrado não tem nenhum número, então, como eu já disse para vocês, aqui é 1. Do lado desse x não tem nenhum número também, é a mesma coisa que acontece com x ao quadrado, então também é 1. Observem aqui comigo o que é que eu tenho, vejam só. Aqui, ó, no lugar do A eu tenho 1, no lugar do B eu também tenho 1 e no lugar do C eu tenho menos 2. Logo, os meus coeficientes nesse exemplo, A, B e C, são iguais, ó. A é igual a 1, B também é igual a 1 e C é igual a menos 2. Nessa função quadrática, eu tenho esses coeficientes. Coeficiente A é igual a 1, coeficiente B também é igual a 1 e coeficiente C é igual a menos 2. Então, já entendemos como é que a gente acha os coeficientes de uma função quadrática quando ela é completa, quando ela tem os 3 elementos. Mas se ela não tiver os 3 elementos, como é que a gente vai achar? Veja aqui um exemplo número 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo número 2. Um segundo exemplo, vamos ver aqui juntos um segundo exemplo. Vamos pensar no seguinte, imagine o seguinte, que y, que é a mesma coisa que f de x, seja igual a 2x ao quadrado mais 3x. Y é igual a 2x ao quadrado mais 3x. Vamos observar a fórmula geral aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c.
Do lado do x ao quadrado, eu tenho o coeficiente a. Do lado do x, eu tenho o coeficiente b. Mas aqui eu tenho o coeficiente c? Não tenho, né? Se eu não tenho coeficiente c, eu já sei automaticamente que c é igual a zero, ok? Não tenho, c é igual a zero. Nesse caso, o meu a, o número que está do lado do x ao quadrado, do lado do x ao quadrado é 2, e o meu b, o número que está do lado do x, é 3. Nessa função aqui, os coeficientes a, b e c são a igual a 2, b igual a 3 e c igual a 0, ok? Então, a gente já viu uma função quadrática completa e a gente já viu uma função quadrática que não tem o coeficiente c, certo? Onde c é igual a 0. Vamos ver um terceiro exemplo? Uma terceira coisa? Terceiro exemplo, veja aqui comigo. Eu posso ter f de x, que é a mesma coisa que o y, não tem diferença nenhuma, como eu já disse para vocês algumas vezes. F de x igual a 3x ao quadrado mais 10. Veja aqui comigo, eu tenho uma função quadrática, tenho um quadrado aqui, mas eu tenho o elemento x, sem ser o x ao quadrado, eu tenho o elemento x, que é o meu elemento, veja aqui na fórmula geral, o meu elemento b. Aqui nessa função, eu tenho o elemento b? Não tenho, né? Se aqui nessa função eu não tenho o elemento b, automaticamente o meu b é igual a zero. Então, veja aqui comigo, ó, do lado do x ao quadrado, eu tenho o coeficiente a vai ser igual, nessa minha função, a 3. Eu não tenho coeficiente b, já coloquei aqui, b é igual a 0, e eu tenho coeficiente c. C, nesse caso, é igual a 10, ok? Então, já vimos uma função quadrática completa, uma função quadrática sem o coeficiente b, e aqui uma função quadrática sem o coeficiente c. Vamos para um quarto exemplo, um quarto e último exemplo? Em relação a essa questão dos coeficientes, um quarto e último exemplo, vamos lá. Veja aí, se eu tiver, por exemplo, y igual a 4x ao quadrado. Isso é função quadrática? É, eu tenho x ao quadrado aqui. Então, observe aqui comigo, veja aqui comigo mais uma vez a fórmula geral. Tem o elemento a, tem o elemento b? Não tenho. Tem o elemento c? Também não tenho. Então, nesse caso aqui, ó, tanto o elemento b como o elemento c, os dois são iguais a zero. Eu só tenho nessa função o elemento a, que nesse caso específico é igual a 4. Tenho a igual a 4, b igual a 0 e c igual a 0, ok? Então, o que foi que a gente viu até aqui? A gente viu que quando a gente vai procurar os coeficientes de uma função quadrática, a gente precisa saber se essa função quadrática é completa ou incompleta. Ela pode ser completa e ter os três coeficientes, o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Ela pode ser completa e ter os três, ou pode ser incompleta e ter um deles sendo zero ou os dois deles, o b e o c, sendo zero. A gente tanto pode ter só o c sendo zero, só o b sendo zero, ou tendo o b e o c sendo zero. A única coisa que a gente não pode, como a gente já viu em várias aulas, é isso aqui, ó. O a, ele não pode ser zero. O a, ele precisa ser diferente de zero. Mas o b pode ser zero, como a gente viu nesse exemplo aqui. O c pode ser zero, como a gente viu nesse exemplo aqui. E o b e o c, os dois juntos, também podem ser zero, ok? Até aí, a gente entendeu o que são os coeficientes e a gente entendeu como é que a gente encontra esses coeficientes, o que precisamos fazer. E entendemos também a importância de que o a, em momento nenhum na função quadrática, pode ser igual a zero, certo?
Próxima aula, próximo momento, nós vamos continuar entendendo algumas coisas importantes, mas é muito importante que vocês entendam o passo a passo, que vocês entendam gradativamente cada coisa. Então, por enquanto, é isso. Até a próxima aula, até o próximo momento, onde nós vamos nos encontrar de novo e continuar o assunto. Deus abençoe muito vocês, fiquem muito bem, um cheiro muito grande, se cuidem e cuidem de todos que vocês amam, tá? Beijo pra vocês, meus amores.